capítulo do Evangelho é o 4 e o tema ainda é ressurreição e reencarnação, o item 12, 13 e 14. Item 12. Aqueles do vosso povo que se tenha feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Está em Isaías capítulo 26, versículo 9. Item 13. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aquele de vós, de vosso povo, que se tenha feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenha feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicaria uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, ela seria a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Item 14. Mas quando o homem está morto, uma vez que seu corpo separado de seu espírito está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto, uma vez poderia reviver de novo? Nessa terra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Está em Jó, capítulo 14, versículo 10 a 14. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate, até aquele que me chegue alguma transformação? Isso também é uma tradução protestante. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Essa já é uma tradução da versão da igreja grega. É difícil as pessoas estudiosas da Bíblia entender a reencarnação com esses textos tão complicados assim, né? Mas é complicado para quem não tem olhos para ver, né? Que para quem olha com o olho do Espírito, percebe que está falando de uma reencarnação aqui, né? Não de uma maneira tão explícita como é na doutrina espírita, claro, mas e aí é um princípio, e aí é uma demonstração que a reencarnação já está na Bíblia e no Antigo Testamento, hein? Nem vamos falar do Novo. No Antigo Testamento tem muitas passagens que mostram ali, a citação de reencarnação, não com essas palavras, é claro, porque essa palavra não existia na época, né? Isso aí foi criado por Kardec. Essa palavra não existia. Então é muito difícil as pessoas dessas religiões mais antigas, né? Religiões cristãs, acreditar na reencarnação, porque fixa uma ideia numa postura religiosa que não acredita na reencarnação, porque tem muitos processos para a gente até entender o ponto de vista dele, né? Não acreditar em reencarnação, porque não se lembra. É igual muitos de nós espíritas mesmo que não é tão estudiosos assim, ele já tem um pé atrás, né? Eu não lembro de nada. Será que existe mesmo? Então, mas a gente pensa, né? Com mais lógica, com mais razão, com mais inteligência, para a gente saber que isso é uma realidade. Porque para nós que trabalhamos com a espiritualidade, a gente trabalha inteirado com os espíritos, assim, então não tem dúvida nenhuma, porque está tudo misturado aqui, né? Está tudo trazendo seus depoimentos, as suas experiências de vida, e a gente mesmo, né? A gente mesmo tem, de vez em quando, tem umas experiências aí de vidas passadas que a gente não recorda. De vez em quando alguém tem umas experiênciazinhas aí de outras vidas, né? Isso é uma coisa mais normal. Por quê? Gradativamente, você quer falar? Eu ia te perguntar o seguinte: e quando existem algumas pessoas que lembram de uma vida passada? Porque se a gente for procurar, né, existem relatos, tipo, olha, eu nasci na época tal, assim, tem algum propósito? Tem propósito. Primeiro, quem lembra é porque ele já é um espírito que já está lembrando, porque todos nós vamos lembrar.
vai chegar uma hora, numa encarnação de qualquer um de nós aqui, que você vai começar a lembrar de todo o seu passado. Você não vai ter esquecimento mais, não vai existir. Então, esses que já estão lembrando, é porque, primeiro, o propósito é para passar essa verdade para a humanidade. E segundo, porque ele já está acordando. Geralmente você pode ver que alguns depoimentos de criaturas que se lembram do passado, geralmente é criança, né? Por que a criança lembra e o adulto quase raramente lembra, né? Porque a criança ainda vive até uma certa idade, até os 7 anos, ela vive mais, fica entre os dois planos, né? Não é toda criança não, mas é um espírito com poder mais avançado, que já tem um despertar de consciência um pouco maior, ele lembra de sua vida passada, conta detalhes e tudo certinho, que são comprovados, e vai ver que é tudo real. Depois que ele cresce, dos 14 anos para frente, ele apaga de novo. Né? Tem as regressões também. Né? E tem as regressões também, que não é recomendada, né? Porque é um trauma, mais trauma do que solução, né? Mas existem as regressões também, que já é tratado até nas terapias, né? Antes era mais tratado, mas os próprios terapeutas preferiam ir aos pouquinhos, ir abolindo isso, que causava mais desastre do que solução, né? Então foi deixado, porque existe esse processo também. Agora, é uma grande besteira as pessoas querem saber do seu passado, porque se a gente for raciocinar com lógica, o seu passado é melhor do que o seu presente. Existe algum? Só se for no dinheiro, né? No passado você era rei, agora você é plebeu. Mas todo mundo era rei, era rainha, era isso, era aquilo, nunca era um mendigo de rua. Todo mundo quer saber do seu passado, porque a intenção dele é saber se ele era da realeza, se ele era da nobreza, né? Se era uma pessoa famosa, mas esquece que o passado, muitas vezes você era macumbeiro, era feiticeiro, você era assassino, você era assassino, você era destruidor de vidas. Então, os passados de quase todos que estão aqui na Terra é muito pior do que o presente. Porque não existe um passado que é melhor do que você agora. A sua encarnação de agora, a nossa encarnação de agora, é a melhor encarnação, é o melhor estágio de evolução de cada um. Se a gente for comparar com a nossa idade hoje, já é assim diferente, né? Tipo, já hoje, eu tô com 20 hoje. Eu percebo que sou mais madura do que há 5 anos atrás. É lógico, então, esse processo é natural, que a gente já cresce, se evolui ano por ano, até a sua vez. Você pode ver que as pessoas, numa idade mais madura, eles são muito mais centrados, têm um comportamento muito mais equilibrado. Por quê? É um processo de evolução. Agora, na vida passada da gente, a gente era inferior ao que a gente é hoje. Então, para que lembrar do passado, se hoje nós somos melhor do que antes? Então, é uma grande bobagem a gente querer saber do passado. Mas, infelizmente, a grande maioria tem essa curiosidade de saber quem foi. Então, vai descobrir quem foi para ver. Por que a gente sofre perseguições espirituais? Se é de graça, não. Estou falando na gente porque a grande maioria sofre esse problema, né? Não é de graça. Vai ver o que você fez para merecer aquela perseguição toda. E hoje, a gente faz isso? A gente, pelo menos nós aqui, eu acho que não faz, né? Apesar que tem muita gente que não faz por aí. Hein? É, um pouco menos, né? Pois é. Então, toda evolução, cada encarnação, você é melhor do que a precedente. Então, não tem essa bobagem de querer saber o que foi, porque as pessoas têm curiosidade para saber se você foi rico, se foi nobre, se foi alguma coisa importante na sociedade. Então, é uma grande besteira. A gente tem que preocupar com o presente, porque o passado não existe, já foi, já acabou. O passado era presente. Hoje nós estamos vivendo hoje e o agora. O futuro é hoje. O passado é hoje. Não existe esse negócio de passado. O passado já sempre foi presente. A gente vivia aquilo. Então a gente tem que preocupar com o que nós estamos fazendo agora, né? Porque quando a gente, por exemplo, você nasce com uma doença congênita, alguma coisa progressiva, alguma enfermidade que praticamente não tem cura, só tratamento, mas onde você construiu isso? Né? Tem muita doença degenerativa que a gente não criou nessa vida. Aí você quer voltar na vida passada para saber o que você fez para criar aquilo? Ninguém quer saber disso, né? Ninguém quer saber onde é que eu gerei essa enfermidade que está comigo agora. As pessoas só querem livrar dela, mas ele esquece que a enfermidade que ele tem hoje é a cura para o seu espírito, porque ele criou. Então tudo que a gente tem, tudo que vem para nossas vidas, não é Deus que traz,
Deus só dá a vida para você. Você faz o que você quiser da sua vida. Você pode estragar ela, melhorar ela, você pode criar saúde, você pode criar doença, o que você quiser. E a gente só responde pelos nossos atos que a gente gera, né? Porque todos nós somos criadores. Então a gente encarna, o que é seu vai vir para você. Se você é uma pessoa saudável espiritualmente, você vai ter um corpo saudável, vai ter uma vida saudável. Se você espiritualmente é doente, aí a doença vai descer. Porque o processo de evolução é purificação de alma. Tem que purificar. É impossível não existir essa purificação. Aí vai descer as energias densas que a gente criou nas vidas, em qualquer época da nossa existência, criou energia densa, né? Seja de maldade feita para os outros, seja de coisas ruins que você estragou a sua saúde física ou espiritual, tudo cria aquela energia densa. E vai criando, é aquele universo mental que você cria, para você viver nele. E aí o que acontece? Cada encarnação, né, por misericórdia divina, vai descendo um pouquinho, é como se fosse uma parcela da conta que você tem para com a justiça divina. Vai descendo uma parcelinha daquilo por cada existência. Então, desce em forma de dificuldade financeira, dificuldade de relacionar com as pessoas, dificuldade de enfermidades físicas. Então, dessa sim. Desce como médium também, né? Bem. Quando desce como médium, é uma bênção, né? A grande maioria chuta essa bênção, né? Chuta para escanteio. Porque quando desce com a mediunidade, é porque é uma verdadeira bênção, porque é uma opção, ou doença grave ou a mediunidade. Ué, quem que não escolhe a mediunidade? É uma cura também. Todo mundo escolhe a mediunidade. Toda doença é remédio. Quem tem a consciência disso, né, escolheria Não, todo mundo escolhe. Não existe espírito que não escolhe a mediunidade como opção. Todos eles escolhem a mediunidade. Encarnar, né, Wagner? Isso, quando vai encarnar. Antes de chegar aqui. Mas aí por que Chega a aqui, grande esquece maioria tem doença? Porque aí não seguiu o caminho que escolheu? Olha, tem muita desenvolver pessoa que opta pela mediunidade e é doente também, não é? É porque a conta é maior. Então ele tem que pagar um pouquinho trabalhando em benefício dos outros e cumprir um pouquinho de dor ali. Tem gente que apenas com a mediunidade, com a vida saudável, se ele tiver uma mediunidade saudável e responsável para trabalhar em benefício do próximo, e dele mesmo, né? Não tem doença. Ele tem uma vida saudável. Agora tem muitos que o karma é muito grande, então além de ter mediunidade, ainda tem os problemas ainda de saúde. Tem gente que não tem a mediunidade ostensiva, vai que está na dor mesmo. Mas ele pode ter a opção do amor, porque não precisa ser um médium ostensivo. Quantos são espíritas, né? Para ter uma mediunidade ostensiva, ou querer, ou entender. E outros de outras religiões, mas são médios também. Que a mediunidade não é só sentar numa mesa e receber espírito, não. A mediunidade é uma coisa muito maior que você possa imaginar. A mediunidade é 24 horas por dia. A gente é médium 24 horas por dia, ostensivamente, mesmo que você não tenha consciência disso. Mas porque o nosso pensamento é transmitido e recebido. As energias que você emana, você recebe. Tudo isso faz parte do processo da mediunidade. A gente é médium muito mais fora de uma casa espírita do que aqui dentro da casa espírita. A gente é médium dentro de casa, é médium no trabalho, é médium no lazer, em qualquer lugar que você estiver, você está sendo um médium. Você nem está percebendo isso, mas está. No trânsito. Então, igual você estava falando, né? Como é o processo do mediúnico aí que eu estava explicando para você. Esse processo é tão sutil, tão imperceptível, que qualquer hora que na sua casa você está fazendo seu almoço, conversando com seu marido, ou fazendo alguma coisa, você está sendo usado, às vezes, como um canal mediúnico ali, você nem percebe. Para passar uma informação, para passar uma ajuda, para receber uma ideia de alguma coisa. E você está recebendo uma ideia de alguma coisa que você precisa desenvolver, pode ter certeza que alguém está inspirando você. Inspiração, intuição é mediunidade, tudo é mediunidade. Canalização, às vezes você vai dar um conselho para alguém que está precisando, às vezes você nem sabia o que ia falar, de repente você começa a falar uns conselhos legais, porque você nem vai imaginar que saiu da sua cabeça. Saiu um pouco da sua cabeça sim, mas teve outra participação, alguém que usou você para poder somar, para poder passar uma informação boa para uma pessoa que precisa. Então a gente é médio 24 horas por dia. Um exemplo, a gente faz uma pergunta para o Wagner, aí ele vai responder a maneira dele, aí vem um espírito que passa a intuição para ele, ele nem percebe, ele dá a resposta perfeita, correta, todo mundo entende, e ele não sabe que não foi ele.
né? Nos dias de hoje sabe. Não, né? hoje eu sei. Mas assim, normalmente os palestrantes, as coisas não sabem o que está acontecendo. Né? A maioria dos palestrantes, que não tem muito esse lado atento pro lado da mediunidade, eles estudam pra caramba, claro, né? Porque senão você não vai começar a palestra. Não é desmerecendo ele. Não, ele tem que estudar, mesmo sendo médium. Mesmo tendo consciência que ele é um canal mediúnico, ele tem que estudar, senão o espírito não tem o que passar, usar ele como canal para passar uma mensagem. Então ele precisa estudar. Mas não é todo mundo que tem essa consciência, não. Ele é inspirado, porque além do estudo que ele desenvolve, o espírito usa ele como um canal de intuição, de inspiração, para extrair do arcabouço dele, do conhecimento que ele tem, para ele lembrar as coisas certinho para ele falar. Porque senão dá um branco na pessoa. Se a pessoa se desligar, desconectar da espiritualidade, dá um branco, ela nem sabe. Já aconteceu comigo, falando uma vez do Evangelho, eu desconectar, deu uma distraída, eu não sabia nem o que eu estava lendo, nem o que eu tinha lido, eu tinha que voltar, ler de novo, para fazer a conexão de novo, para continuar. Já aconteceu comigo, só para mim fazer um teste para me entender, né, se eu estou conectado ou se não está conectado. Então já aconteceu comigo. E outra coisa, oi? O Divaldo já falou que aconteceu isso. Então, quem assistiu... Ele falou assim que eu já sei. Quem assistiu o filme do Divaldo... Eu não lembrava de nada. Então, porque o Divaldo é um médium muito ostensivo desde criança, né? Ele é muito ostensivo. Então, quando ele começou a fazer palestra, ele é muito jovem, inexperiente, né? Sem juízo um pouco. E ele não precisa, porque ele ia fazer palestra, às vezes assim, ele lia o que precisava de ler para fazer a palestra. Quando chegava na hora de fazer a palestra, os espíritos punham um telão na frente dele, para ele ler tudo, entendeu? Mas é tudo relacionado ao que ele tinha lido, né? Ele nem prestou atenção nisso. Aí foi fazer uma palestra, estava no começo de palestra, né? Foi fazer uma palestra, falou, vou mexer, não preocupar não, os espíritos com um telão lá na minha frente, eu vou ficar tranquilo. Vai. Hoje não. Não, mas aí foi fazer a palestra, estava lotadinho assim de gente. Aí cadê os espíritos? Não veio? Não leu, não preparou? Não preparou, não veio nada, né? Não veio um espírito. Quando estava faltando uns 2 minutinhos assim para começar a palestra, ele apavorado, não sabia o que falar. Aí os espíritos chegou perto dele e falou assim, ó, você aprendeu, nós vamos fazer a palestra, não é por sua causa não, é por causa deles aí, ó. Esse que tem mérito nisso aí. Mas pra você aprender que você precisa estudar, viu? Ah, mas nunca mais ele deixou de estudar para fazer palestra. Então você vê, às vezes você vê um palestrante falar bonito, falar direitinho, beleza? É porque ele estudou muito, estuda mesmo, porque se não estudar, não tem jeito. A gente, para falar um texto de evangelho, você precisa estudar evangelho anos e anos. Eu lembro que teve uma época que eu fui evangelizador de criança. Rapaz, mas como eu estudava para fazer aquelas coisinhas de criança. Eu estudava a semana inteira para dar aula para as crianças. Isso é muito curioso, né? Eles fazem umas perguntas que você fica assim. E outra coisa, para você evangelizar a criança, você tem que usar uma linguagem compreensível para eles e com profundidade. Você entendeu? Então, não pode ser uma linguagem profunda para adulto, tem que ser para criança. Então você tem que desenvolver uma técnica completamente diferente, né? Então eu tinha que estudar muito. Eu tinha que estudar não, eu estudava porque eu não gosto de fazer as coisas para as metades, né? Eu gosto de fazer as coisas direito. Então eu procuro estudar o máximo possível para fazer as coisas bem feitas, porque para fazer as coisas pela metade já está cheio de gente por aí, né? Fala um monte de abobrinha aí, enrola o tempo e não fala coisa com coisa. Porque para você falar um texto para alguém, você precisa ter uma linguagem mais ou menos didática para as pessoas compreender o que você está falando. Não falar um monte de palavras que a gente vê muito por aí. Porque tem muito palestrante que fala para os cotovelos, mas não diz nada. Só um monte de palavras. Mas não desfia um raciocínio para que todo mundo possa compreender. Eu lembro uma vez lá no Hospital Allan Kardec, eu trabalhei lá fazendo evangelho lá uns 15 anos, mais ou menos. De 98 até a pandemia, mais ou menos, mais de 15 anos, né? A pandemia foi em 2020, quer dizer, 22 anos. Então, eu fazia a explanação do evangelho igual aqui, né? Era meia hora. E teve um dia, e lá tinha assim de médium, né? Os doentes lá, os enfermos, tudo, quase tudo é médium. Quase tudo não, 100% é médium. E mesmo assim, tinha o nosso grupo, as pessoas ali que tem mediunidade, tudo no meio espírita, né? Aí uma pessoa ali ouviu o espírito falar no ouvido assim, nossa, agora eu entendi.
É a explanação do Evangelho, porque ouve, não entende nada, porque fala, não desenvolve um raciocínio assim, ó. É como se fosse uma trilha para as pessoas seguir e compreender. Aí o Espírito falou na cabeça da pessoa, falou, nossa, agora eu entendi tudo. É porque, o que quer dizer? Já escutou um monte de gente fazer o Evangelho e não entendia. Porque tem muita gente que fala o Evangelho é uma maravilha, mas não desenvolve um raciocínio. Então você tem que ter uma didática assim para você ir passando. Então é uma preocupação que a gente precisa ter, para as pessoas acompanhar o que eu estou mentalizando, porque tudo que eu estou falando eu vou mentalizando como se fosse um roteiro, assim, eu vou mentalizando todo aquele roteiro e vou desenvolvendo. É como se eu estivesse fazendo uma exposição do que eu estou vendo mentalmente, e não estou vendo mentalmente, é só um inconsciente mesmo. Então fica mais fácil para as pessoas compreender, porque se pregar um evangelho só para preencher o tempo, a gente vê muito no meio espírita pessoas que não conseguem aprender o evangelho por causa disso, porque está faltando uma inteligência para passar uma forma bem explícita, bem clara, porque o evangelho é muito simples, não precisa ficar buscando palavras rebuscadas, texto muito brilhante, não precisa disso, é só explicar direitinho ali, ó, como que é os métodos direitinho, todo mundo vai compreender com facilidade, porque é simples demais. A doutrina espírita, apesar de parecer complexa, é a coisa mais simples que tem, que qualquer criancinha compreende. Basta ter uma espiritualidade um pouquinho mais avançada, basta ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, que compreende. Então a gente não pode ficar preocupando muito com beleza poética, não, é bobagem. É lógico que tem gente que tem uma clareza de raciocínio muito grande. Você vê um Divaldo fazer uma palestra, é uma poesia total. Só que dentro dessa poesia traz uma didática assim, que é uma maravilha. Agora ele está parando um pouquinho de fazer palestra por causa da idade, né? Mas ele sempre foi considerado o melhor palestrante do mundo. Na época ele estava no maior auge dele. Quem? Divaldo Franco. A palestra do Divaldo Franco é uma riqueza. Mas ele traz, além da linguagem poética, ele traz uma linguagem didática também, com exemplos, com história, com contos. É uma palestra muito rica. Tem muitos palestrantes muito bons no meio espírita, mas os que não são famosos não são tão bons assim. Eles são palestrantes, né? Palestrantes. Não é outra coisa. Então, quer dizer, eles vivem em função disso. É palestra. Eles vivem em função disso. Não envolve nada, não capta nada, é aquela coisa. É mesmo que essa garrafa aqui, ó. É garrafando coisa. Não sai nada dela aí, não sei. Né, o que ela tem a oferecer. O Pablo Marçal é um espírito evoluído. Olha, não confunda a evolução com conhecimento adquirido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muita gente que é super palestrante, mas é uma treva só. Entendeu? Tem gente que não sabe nem falar abobrinha. É um brilho só de luz. Isso aí é coisa que você escolhe para sua vida. Às vezes você vê muito palestrante e fala, nossa, esse cara é muito evoluído. Não tem nada. Às vezes ele é muito devedor. Desenvolveu aquilo porque é a função dele, ele encarnou para isso. Então isso é mediunidade. Você escolheu a mediunidade como opção para quitar adepto. Então, qual que é o seu ideal, sua vocação? Palestrante. Então tá, vamos preparar. Vai para a escola. Você pensa que a gente antes de encarnar, você não faz curso para tudo? Curso para mediunidade, curso para palestrante, curso para doutrinação. Faz curso, você tem que vir com conhecimento no seu espírito para chegar aqui na hora certa aquilo aflorar e você começar a trabalhar em cima daquilo. Então já não chega aqui já para começar aqui não, a gente já vem mais ou menos pronto. Você só vai aflorar na época certa aquilo que você já adquiriu do lado de lá. Porque tudo que a gente vai desempenhar aqui na carne, teoricamente, a gente aprendeu de lá. Aqui só vai aos pouquinhos e vem brotando. Na verdade a gente já vem pronto, né? A gente desenvolve o resto daqui para melhorar. Porque a gente vem pronto, só que você, com o véu do esquecimento, você não sabe nada. As coisas vão acontecendo gradativamente, à medida que o tempo vai passando. Aquilo vai florando em você. Agora, a opção de escolha ainda é sua. É seu livre-arbítrio que vai determinar se você vai querer aquilo ou não querer aquilo. Você não vai lembrar que aquilo, você assinou um tratado, você fez um compromisso sério com a espiritualidade, você não lembra disso. Mas mesmo assim, você vai fazer se quiser. Se você não quiser, não tem problema, não tem cobrança. A única cobrança que tem é assim, se aquilo for uma opção para você quitar débito, você vai chegar lá com os débitos do mesmo jeitinho, não mudou nada. E às vezes até pesa um pouquinho lá de cá. Se puder, por exemplo, cobrança de
kármica, de espírito perseguidor, aí sua vida vai complicar pra caramba. Vai complicar, porque a cobrança vai chegar na hora certa, eles vão te achar, eles vão te perseguir, e você não está fazendo nada para amenizar aquilo, então a coisa vai ficar complicada, vai ficar difícil. Então é onde a gente tem que pensar 2 vezes quando a gente encarna, né? Quando começa as coisas, vem no seu inconsciente, a intuição. Ouça a intuição, porque ela nunca falha, seja para o bem, seja para o mal, ela nunca falha. A mediunidade, para mim, nos dias de hoje, eu estou refletindo isso agora, ela veio para que eu fizesse dos meus inimigos amigos, e muitos eu já consegui. Então. Porque eu consegui mostrar para eles o que eu entendi, e como o que eles entendiam com o seu sentimento era pior do que eu estou sentindo agora, então eu consegui transformá-los. Porque é o seguinte, os piores inimigos da gente é as pessoas que mais nos conhecem. Ninguém é inimigo de alguém que não conhece. Todos somos amigos ou inimigos, nós somos eternos conhecidos. Sabemos muito um do outro. Então, eu consegui com muitos dias, graças a Deus, né, com essa mediunidade, de entender e passar também. Porque eu posso conversar com eles a hora que eu sinto aproximação, né? Eu desenvolvo o que eu sabia e às vezes o inimigo tem o mesmo machucado que você tem, né? Vamos supor assim, tem essa desconexão e conexão muito forte. Porque é uma conexão, não sei explicar, conexão com essa desconexão. São velhos conhecidos. Geralmente os nossos inimigos foram muito próximos da gente, então eles foram muito prejudicados pela gente, né? E eles não lembram que eles prejudicou também, né? Não naquela encarnação e outras anteriores, eles não lembram disso, porque o véu do esquecimento continua do lado espiritual também. As pessoas, que a maioria que estão do lado de lá, desencarnados, que não têm conhecimentos espirituais, eles não lembram o que eles fizeram no passado deles, eles só lembram o que sofreu aquele encarnado que está ali. Então ele acha-se no direito de perseguir, de cobrar, de processo de vingança. Ele acha-se no direito, na consciência dele, ele acha que tem esse direito, e na consciência dele, pela ignorância dele, ele está certo, ele não está errado, ele não está errado. A gente aqui que tem conhecimento, você tem que mostrar para ele que aquilo não é real, aquela razão que ele acha que tem não existe, porque ele não lembra o que ele fez, ele não lembra mesmo. Aí você leva ele lá no passado, aí você usa suas técnicas, sua força mental, você conduz ele para um passado, é a regressão, né? Estava conversando no início aqui, né? De saber o que foi no passado, vai saber o que foi no passado, aí ele vai saber o que foi no passado. Muitas vezes ele envergonha, ele fala assim, nossa, eu fui muito pior. Quer dizer, ele se sente envergonhado, aquela vingancinha que ele está desenvolvendo ali, ele para instantaneamente. Ele fala, nossa, eu era muito pior do que isso, eu merecia muito mais. Se eu estivesse no lugar dele, eu estava fazendo coisa pior comigo mesmo do que ele fez. Isso, então, eles percebem que eles não têm razão mais. Né? Não é todo mundo não, tem uns que tem um coração tão duro que ele, mesmo sabendo que não tem razão, ele quer continuar, não é porque gosta de fazer o mal mesmo. Mas isso é minoria, a maioria se espanta com o que fez e não acredita que é real aquilo ali. Ele até desacredita, será eu fiz isso mesmo? Né? Até desacredita. E por que às vezes a gente, você falou que é minoria, por que às vezes na hora que você para analisar, está cercado de gente ignorante, mas tá desse ignorante. Então, mas é porque é ignorância mesmo. Aí será que às vezes pode ser um ignorante, né? E eu tô achando que é o outro. Pois então, é aí que tá. Aí entra o nosso papel na doutrinação. Aí entra o nosso papel, você tem que estudar muito para você entender o pensamento humano, porque não adianta nada você ficar falando de religião, de Deus, falando de perdão, falando de Jesus. Isso aí é muito bom, mas não resolve. Você tem que entrar na mente da criatura, fazer ele pensar com lógica, né? Aí quando você ensina ele a pensar com lógica, ele vai entender que nem não está falando de religião nem nada. Aí ele convence, porque se falar de religião, de perdão, essas coisas, ele não está nem aí, né? Ele não perdoa, não tem esse negócio de bobagem não, eles não se preocupam com isso não. Aí você põe ele raciocinar com lógica, olha assim, tá vendo, você fez isso, recebeu isso, aí chama-se lei de causa e efeito, não tem nada a ver com religião. Você mostra o funcionamento da lei de causa e efeito para ele, tá vendo? Olha por que você passou por isso, olha, o que você fez para passar por isso. O que você acha? Se fosse você, faria, que jeito que você faria? Faria diferente? Aí você põe ele pensar. Aí ele pensa como você. Aí pronto, muda tudo. Aí
Ele não é burro, você entendeu? Só que ele não consegue pensar assim. Porque o sentimento de mágoa faz você ficar burro. Você não sente, você não usa inteligência. Pessoa que usa só o sentimento de mágoa, só o lado emocional, ele não consegue usar o lado racional. E como quando você está fora do tabuleiro, você está usando o racional. E ele está lá dentro do tabuleiro no emocional. Aí você coloca ele, muda ele de lugar. Assim, pensa diferente. Você não vai falar isso para ele, claro. Você induz ele a pensar com lógica. Muda tudo. Sem religião, sem nada. Então, não precisa de religião. Você tem que entender o psiquismo, você tem que entender o pensamento humano, você tem que pensar como o outro. Fazer ele pensar como você. Aí você muda a maneira dele ver as coisas. Pronto, muda tudo. Isso é uma técnica infalível para que você possa mudar a maneira da pessoa se comportar. Então, com essa fórmula aí, a gente tira pessoas de trevas, pessoas de sofrimento e traz ele para um lado bom, dá opção de escolha para ele. Aí ele vai ver que não tem nada perdido, não está perdido, que não precisa ficar pensando que Deus não vai perdoar mais. Pronto, muda tudo. As pessoas vêm para a luz, mesmo estando lá na treva. Aí de perseguidor, ele se torna um protetor. Muitas vezes até se torna protetor da pessoa que está perseguindo. Então aí você vai trazendo cada vez mais almas para a luz, almas para Jesus. Aí vai libertando. É verdade que você leva para ele que liberta, né? Esse foi o conteúdo de nossos estudos da noite de hoje.